Olá, sou Keila Rosa, falo do interior de São Paulo, Franca, sou fundadora do Ministério Bom Dia Alegria e eu quero compartilhar hoje sobre o meu testemunho. Por que Bom Dia Alegria? Só que antes de iniciar essa palavra, eu quero fazer você refletir sobre algo. Existem pessoas que se inspiram em você, então não desista, enfrente a dor, suporte ela. Não sei qual é a área, talvez um luto, uma falência, talvez um abuso, tantas coisas nós passamos por essa vida, mas eu quero convidar você, e esse é o tema: enfrente a dor, não se prostre, não se paralise. Então eu quero compartilhar com você sobre a minha vida, o meu testemunho de vida. Eu com 40 anos, eu engravidei. E no 4º mês que eu fui fazer um morfológico, eu descobri que meu filho não tinha os rins. Foi um choque. A alegria de ouvir que ele era um menino, Moisés, o meu filho. Nossa, foi inexplicável. Mas em seguida eu ouvi isso. Não localizei os rins do teu filho. A partir desse momento, iniciou um novo tempo na minha vida. Uma nova mulher, uma mulher transformada, restaurada. Uma mulher que Deus tratou, Deus cuidou, Deus amou. E eu digo a você, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu amo meu Pai. A minha companhia diária, o meu Espírito Santo, meu amigo. E Jesus nunca falha, Ele sempre cuida de nós. Então eu quero compartilhar como foi essa trajetória, para que você seja fortalecido por Deus. Assim como Ele fez na minha vida, Ele faça na sua. Nesse tempo de gravidez, nesse momento que eu fiquei sabendo, eu não sei descrever a dor que eu senti. Porque é algo sobrenatural. Você na expectativa de ter um filho, de você sonhando com ele, aquela expectativa de montar o quarto, de um futuro, de imaginar ele se formando, casando, sabe? São tantos planos, tantas coisas, a decoração do quarto. E aí nesse momento tudo começou a mudar. Tudo começou a mudar. E aí você pensa, nossa, mas o que houve, né? Um filho tão desejado, um filho tão amado, muito esperado. Então começou logo uma mudança de vida. Eu escolhi mudar de vida. Esse tempo que eu estava grávida, eu coloquei em primeiro ponto, sabe? A presença de Deus na minha vida. De imediato eu dei um salto de um ímpeto de ação, sabe? De louvor, de adoração, de ouvir a voz do Pai. Eu tive tantas coisas, tantos pensamentos, tantas lutas para me tirar da presença de Deus. Mas eu decidi escolher trocar o sofrimento pela presença de Deus. E aí tudo começou a mudar. Tudo começou a mudar. Porque aquele turbilhão de medo, de circunstâncias que eu estava vivendo, eu abraçava minha barriga, eu amava o meu filho, cantava louvores a ele, adorava ao Pai, nunca deixei de crer no milagre do Senhor. Nunca deixei de acreditar que Ele podia transformar essa situação, porque Deus é um Deus de milagre, é um Deus que cura, é um Deus verdadeiro, Ele pode fazer, mas o sim não pertence a Ele. Todas as coisas, todas as decisões, quando nós entregamos a Ele, nós precisamos estar preparados a ouvir o sim ou não. Você tem essa escolha. E eu fiz essa escolha. Então, nesse período que eu estava grávida, eu senti tão forte, tão forte, tão forte essa dor, um abatimento, uma tristeza, uma angústia. E eu fui para o secreto com o Pai. Eu escolhi estar no secreto com Ele dia e noite, adorando Ele, louvando Ele. Eu não me esqueço, quando eu cantava para Ele, eu chamava Ele ao meu encontro e falava: Jesus, eu quero te ver. A minha alegria era deitar naquele sofá, colocar a mão na minha barriga, adorar a Deus, clamar pelo milagre para que Ele pudesse transformar essa situação. Em nenhum momento eu deixei de acreditar. Então eu quero compartilhar com você que é necessário um tempo de comunhão, sabe, especial, de forma viva e eficaz com o Pai. Deus avisa sobre o deserto, sobre as circunstâncias. Um pouco antes de eu saber que o meu filho não tinha os rins, nesse exame morfológico, Deus tinha falado ao meu coração. Eu estava com 3 meses mais ou menos. Deus falou comigo. E eu queria ouvir a voz dele. Eu precisava ouvir a voz do Pai.
E ele disse a mim: Keila, você passará pelo deserto, pelo vale da sombra da morte, e verá que estarei contigo. E ele me pegou de laços de amor. Ele me pegou com laços de amor nesse deserto. E eu pude dizer a você que eu dancei nesse deserto com o Pai. Eu dancei com Ele, eu falei com Ele, eu ouvi Ele. Em todo o tempo eu não desisti. E Ele me deu uma palavra: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois, quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Em Romanos 11, 33, 34. E ele ainda continua a dizer no meu coração: a minha fidelidade não tem fim. Nenhum vento vai te derrubar. Encontre o teu lugar em mim. Mais que profundamente eu entrei nesse lugar secreto, no nosso encontro secreto, todas as noites, durante o dia, em adoração. E eu entrei no deserto em companhia do Pai. Eu estava com Ele no deserto, eu não estava só. E nesse tempo lembrando que eu fiz esse exame, mas lembrando que no início eu tomei muitos medicamentos, fiz raio-x, uso insulina, tenho 40 anos. Então, assim, existiam vários motivos que pudesse ocorrer essa má formação do meu filho. Então, quando eu descobri isso, ele falou ao meu coração: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele estava comigo. E eu clamei sim. Eu pedi para ele, eu e meu esposo, para que ele ajustasse as nossas emoções. Comecei a colocar em dia os meus afazeres, as minhas pendências em todas as áreas, no meu ministério, no meu trabalho, na minha casa, como esposa, como família. E olha, as expectativas eram grandes em relação a esse milagre. E nós estávamos acreditando dia a dia nesse milagre. E então, gente, eu continuei buscando de forma muito profunda, falando com o Pai. E em determinado momento o Espírito Santo veio de uma forma como eu nunca tinha sentido antes. E Ele falou ao meu coração: chame a alegria. Por isso eu digo a você: bom dia, alegria. Isso diz em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria. A alegria veio ao meu encontro, entrou no meu coração de uma forma especial. Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gente, foi sobrenatural, porque em meio a essas circunstâncias, em meio a esses problemas, em meio aos exames positivos de má formação e tantas outras coisas, eu encontrei alegria. Adorando a Deus, falando com Ele, compartilhando o meu sentimento e crendo, tendo esperança. Em nenhum momento eu deixei de acreditar. Então, essa parte do bom dia, alegria, foi assim que surgiu na minha vida. E foi sobrenatural essa caminhada de espera. O momento mais marcante que eu tive foi essa presença dele na minha vida. Nesses momentos no deserto, eu dançando com ele, eu cantando com ele, eu adorando ele, declarando a palavra, eu fazendo o meu tempo especial, escolhendo esse tempo, o meu secreto com ele. Eu sempre acreditei nele. E ele foi me levando nessa caminhada de gestação, nesse tempo de gestação, até que chegou ao 6º mês, que foi um momento muito especial. Eu sonhei que eu via minha carteirinha de gestante. Quem já teve um filho sabe a carteirinha de gestante. E nessa carteirinha tinha um coraçãozinho. E houve um silêncio no céu. Deus colocou no meu coração que Ele ia levar para a eternidade meu filho, no sonho. Nesse mesmo sonho, Deus disse para mim que era para eu participar de uma reunião que ia ter do Desperta Déboras, aqui de Franca, Badia, que toma conta, ela que é líder aqui em Franca. Que Ele recebia a oração delas de uma forma muito especial e me deu uma palavra no sonho. Em Apocalipse 5, 8b. Cada um deles tinha uma harpa
e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Deus falou no meu coração que ele recebia a oração delas de uma forma especial, que era para eu estar presente nessa reunião. Então eu fui no outro dia. Quando eu cheguei lá, tinha uma pastora compartilhando a pregação dela por tudo que ela tinha passado e o amor de Deus, como foi na vida dela. Gente, era a mesma história que a minha. Ela tinha tido um filho com problemas de má formação como eu. Tudo que ela estava falando em detalhes, era o que eu estava vivendo. Aquele culto foi preparado para mim, me preparando para o dia que meu filho ia para a eternidade. Como foi especial esse tempo, esse cuidado, estar com ele no deserto. E eu digo a você, nós temos fé sim, a minha fé todo tempo foi crer no sobrenatural, crer no milagre, crer na transformação do meu filho. Aí você pergunta, né? E aí? Aí eu pergunto a você, e qual é a vontade de Deus para o problema que você está vivendo, que você está passando? Eu tive o meu. Nós lutamos, oramos, declaramos cura, milagre criativo, recebemos todas as palavras de esperança, todas as palavras de fé dos nossos amigos, amigos de fé, família. Nós recebemos tantas coisas de carinho e amor por todos, tantas pessoas orando. E aí chegou o dia. No 8º mês de gestação, um domingo eu estava na igreja, no culto da minha igreja, e eu senti a minha barriga diferente, eu passei a mão na minha barriga, ela estava diferente, 8 meses, uma barrigona, né, e ele mexia muito. E eu disse ao meu esposo, eu falei, me leva no hospital, porque a minha barriga está diferente. Eu cheguei lá e o médico ele detectou um batimento cardíaco e eu percebi que estava bem baixinho. Então ele estava vivo, e eu fui embora. Durante a semana eu fui para a minha igreja, participei das orações, sempre o pessoal tinha esse cuidado comigo de orar, de me ungir, de orar pela minha vida, pela vida do Moisés, meu filho. Então na quinta-feira foi o retorno médico que eu tinha. Quando eu entrei lá, eu conversando com o médico, ele foi fazer ultrassom para ver como estava, né, a gestação. E ele não localizou os batimentos cardíacos do Moisés. E ele disse a mim, chegou o dia que a gente estava esperando. Porque eu falei para Deus, Deus, se fosse para ele nascer do jeito que ele está e sofrer, gostaria que o Senhor levasse ele quentinho na minha barriga, sem dor. E eu acredito que ele foi sem dor. Então, o médico ficou por entender, eu dizendo a ele, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, Deus sabe de todas as coisas, e eu compartilhando com ele sobre a minha vida, e tinha ali alguns estagiários, eles não entenderam muito, eu falei do amor de Jesus, eu falei do amor do Pai. Eles me acharam muito estranho, logo eles me enviaram para a psicóloga, e eu falando com a psicóloga, ela não entendendo, ela dizia, mas eu não entendo, as pessoas que passam pelo que você passou, as pessoas que têm esses problemas que você teve, não conseguem suportar dor, elas pedem para abortar. E eu continuei falando a ela, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E eu fui falando para ela de Jesus, compartilhando de Jesus, convidando ela a aceitar Jesus, esse Pai, esse Jesus que a gente ama. Então ele me encaminhou para o hospital. E era uma quinta, fui para o hospital. Eu imaginei que eles iam realizar, fazer um parto, uma cesárea, né? Que ia acontecer essa cirurgia, que ia ter o velório do meu filho, né? E eu chegando lá, fui pega de surpresa de uma forma muito chocante. Porque eles induziram o parto normal. Eu não imaginei nunca na vida que ia ter o parto normal de um filho morto. Pensa, eu com 8 meses de gestação, ele já estava todo formadinho. Então, fiquei sabendo disso nesse momento. E eles começaram a induzir na quinta, pela manhã. Induziu o parto normal. Isso passou quinta o dia todo, sexta o dia todo, muitas pessoas orando por mim, a minha família, os meus amigos, a minha igreja, tantas pessoas orando por mim, para que eu pudesse encerrar essa fase e também que tivesse uma proteção na minha vida, porque pensa, meu filho já estava morto desde domingo, eu acredito, porque eu senti no meu coração, senti no meu corpo. E existia um perigo, né, de causar alguma coisa no meu organismo. Então tinha muita pessoa orando por mim.
E aí, quando foi sábado à noite, eu estava desesperada, eu tentando controlar a glicemia, eu vomitando, eu sentindo mal, contração fortíssima. E aí, naquela noite, eu quero até compartilhar sobre a Desperta Déboras. Eles, em uma reunião, em um congresso aqui em Franca, eles pararam tudo, as ministrações pararam tudo e oraram por mim. E nesse tempo de oração, com todas as pessoas da minha família, todos os amigos e essas pessoas do congresso também orando, meu filho começou a nascer. Eu estava no quarto, né, esperando o momento certo de ir para o centro cirúrgico, e meu filho começou a nascer ali. Tanta dor, eu vomitando, aquela situação da glicemia, e aí ele começou a nascer. Só que eu perdi, assim, tava uma dor insuportável. Ele ficou metade do corpinho dele dentro de mim e metade fora. E aí chamaram os enfermeiros, os médicos, e aquele movimento todo, me tiraram do quarto, a minha mãe acompanhando tudo, vendo tudo, viu meu filho fora aí dentro de mim. E me levaram para o centro cirúrgico. E ele fui passando de maca em maca, até chegar ao centro cirúrgico. E uma próxima contração, ele acabou de nascer, morto. Não consegui ver ele, porque naquele momento eu perdi um pouco o meu sentido, eu não conseguia ver nada. A única pessoa que conseguiu ver foi a minha mãe. Ela viu e disse que ele era a minha cara. Ele era todo formadinho, gordinho, cabeludo, falou assim que era o meu rosto. Eu até brinquei com meu marido, né? Parecia só comigo. E ele era a minha cara, minha mãe disse. Então, quando aconteceu isso, eles encerraram, eu me recuperei, eles enfaixaram os meus seios para diminuir, né? Me deu um medicamento para não sair muito leite. E eu fui para casa no mesmo dia. O meu filho foi para a funerária, porque não podia ter velório de um filho morto. Quando nasce morto, vai direto pro cemitério, né? Então já seguiu todas essas situações para ele ser enterrado. E eu fui para minha casa naquele dia. Saí de um hospital, depois de um parto normal, sem os filhos nos braços. Não é fácil. Eu vi as mulheres saindo com seus filhos todas felizes, com a bolsinha, tudo, né? Então, tente imaginar, você que é mãe, né? Para saber o quão grande foi o tratar de Deus na minha vida. E Deus me ajudou a superar tudo isso, em ter alegria na minha vida, em ter alegria de vida. E o pior momento de desespero que eu encerrei, foi o dia que meu esposo foi buscar a certidão de natimorto. Quando eu peguei aquele papel que eu segurei na minha mão, não tinha mais como clamar pelo milagre, a não ser que ele fosse... Enfim, você entende, né? A situação que é não ter mais como clamar. Então eu chorei tudo que eu precisava chorar naquele momento, de uma forma profunda, de uma forma desesperadora. E foi a última vez que eu me prostrei sem ter condições de se levantar. E naquele momento, Deus me enviou amigos de fé, gotas de consolo, pessoas especiais que foram me ajudando, que foram compartilhando comigo sobre a vida e me ouviam, porque eu descobri que as pessoas que perdem, que têm luta, elas precisam de ser ouvidas. Nós precisamos, nesse período de luto, ser ouvidos. Então foi algo muito especial, porque esses amigos que começaram a estar perto de mim, foi uma forma muito especial. E a partir desse tempo iniciou um novo tempo. Uma nova mulher nasceu. Uma mulher restaurada, uma mulher transformada, uma mulher feliz, uma mulher que sabe valorizar o seu dia a dia. Cada momento vivido, simples e anônimo, eu aprendi a valorizar. Sabe, eu vivia o meu passado buscando um amanhã melhor. Eu vivia no meu passado tentando encontrar alegria sempre no futuro e nunca no presente, o qual eu vivia. Eu tinha um passado tão triste, tão de lembranças, de pessoas que me magoaram, de situações que me entristeciam. E eu paralisei, entristeci com tantas coisas. E eu decidi perdoar. Eu liberei o perdão sobre todas as pessoas que me causaram tristeza, que me prejudicaram. Eu liberei, Pai, eu libero o perdão. Eu entrego a Ti esse sentimento, porque o perdão ele não é um sentimento. Mas eu entreguei o meu sentimento a Deus, porque eu não conseguia perdoar. E Ele me ajudou, porque o sentimento de perdão é uma atitude. E eu comecei a amar, porque o amor
não é só um sentimento, ele é ação. Amor em ação. Então a minha vida começou a ser transformada, mudada, restaurada nesse tempo. E desde então, eu tenho vivido o meu estilo de vida com o Espírito Santo, com o Pai, ouvindo a voz de Deus. E iniciou um novo tempo na minha vida. E eu digo a você, como eu amo meu Pai, como eu amo Jesus, o Espírito Santo sempre presente, sempre me alegrando, sempre me consolando em todas as coisas. E nasce uma nova mulher. E eu e meu esposo, depois de algum tempo, a gente queria adotar uma criança assim que a gente se casou, a gente programou de depois de um ano adotar. Então, depois de um ano desse luto, dessa parte que Deus tratou, Deus me transformou, Deus restaurou, nós decidimos adotar. Então, nós estamos há um ano na fila de adoção, esperando a nossa filha chegar. E eu digo, meu deserto está florescendo. E olha como Deus faz. Eu quero compartilhar algo também que Deus fez muito especial. Depois de um ano que eu passei pela situação de luto, eu não podia ver nenhuma mulher grávida, eu não podia ver nenhuma criança, nenhum bebê, porque me vinha um sentimento de dor tão forte. E Deus me chamou, me convidou a trabalhar numa creche. Cada uma, aliás, era uma creche, mas vinculada a 2 creches. Cada uma delas tinha umas 100 crianças. Imagine só, 100 crianças, bebês, mães grávidas. Deus permitiu eu estar no meio deles durante um ano. Na presença de todos eles, Deus continuou a tratar, Deus continuou a me curar nesse sentido. Conheci pessoas especiais que até hoje meu coração se alegra de tanta alegria que eu senti em trabalhar nesse local. Então Deus me presenteou com tantas coisas, que em uma outra oportunidade eu continuo compartilhando com você. Diante dessa situação, Deus colocou no meu coração a escrever um livro sobre o meu testemunho, chama Bom Dia, Alegria. Eu comecei a escrever ele depois de 4 meses que o meu filho faleceu, foi para a eternidade. E chegou no momento que eu parei de escrever. Passou 2 anos, eu continuei, porque aí eu fui colocando sobre a cura que Deus fez sobre a minha vida. Então esse livro, a qualquer momento, ele pode ser publicado, né? Eu estou orando por isso, para que eu possa publicar ele, chama Bom Dia, Alegria, que fala sobre o que Deus fez na minha vida, em detalhes, como foi minha caminhada, os passos que eu usei, que eu uso na minha vida, de oração, de companhia do Pai, isso tudo eu coloco no livro. Então eu quero deixar essa mensagem a você. Creia no milagre de Deus sobre a sua vida. Se levante, enfrente a dor. Enfrente a dor. Eu convido você a se levantar nesse momento. Você que está prostrado, deitado na tua cama, no teu sofá, sem perspectiva de vida, sem esperança, sem fé. Você que não se sente amado. Deus te ama. Ele está contigo, Ele caminha com você no deserto, Ele te convida a dançar com Ele no deserto e Ele te pega com laços de amor. Quero deixar a você um pedido a Deus, que o Senhor transforme a sua vida como Ele fez na minha, e encerrar com uma palavra que Ele colocou no meu coração, que está em Isaías 43:2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Enfrente a dor, levante, o Senhor está contigo. Você não vai se manter prostrado, prostrada. Levante, Ele está contigo. Ele nunca te abandonou e nem vai te abandonar. Eu desejo a você uma grande transformação de vida, um grande abraço e que Deus te abençoe. Até logo, tchau, tchau.